Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade aqui à pregação do Marcos de Gregório, né? Da igreja, do Ministério Pacentário de Nova Iguaçu. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês a outra camisa que eu mandei fazer, olha isso. A outra blusa, né? Veja. Aqui tá, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, né? Como está escrito aqui em Atos 7:48. E aqui embaixo, né, nós temos aqui o 2 Coríntios 4:4, né? Mas o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da promessa, tá certo? Então vocês vejam bem que maravilha, né? Então, é isso aí, amados, né? Eu faço questão de mostrar, né, as camisas, e sempre estou saindo com essas camisas para divulgar o nosso Salvador, né, divulgar o nome verdadeiro do Pai e do Filho, tá certo? Os nomes verdadeiros, né? Então vamos aqui dar continuidade aqui à pregação do Marcos Gregório. A gente vê aqui qual é o barco da tempestade, né, que ele vai falar. Que barco da tempestade é esse, né, amados? Então deixa eu aqui ajeitar aqui. Opa! Ah, tá show, tá ótimo. Então vamos aqui dar continuidade. Quinta-feira que vem, na outra quinta, que vai ser 18? Tá bom, talvez eu... Não senhora, abre a mochila. Não senhora, olha o que você tá levando pra escola. Você tá levando a cachorra pra escola, Alice? antecipe por causa do prazo, mas em princípio, cadê? Eu esqueci o meu. Você vai participar de um ato profético. Eu vou lhe dar algo, eu não vou vender para você, eu vou lhe dar, tá certo? Agora, também quero contar com a sua lisura em nome de Jesus, de não mandar seu neto pegar. Você tem direito a um, sua casa tem direito a um. Pastor, quem não veio? Quem não veio é um direito não ter vindo, como é um direito não participar, como também é um direito do seu pastor te direcionar. Não leve para quem não veio, está errado. Não adianta, a gente tem esse comportamento, empurra a pessoa, vai e não recebe, e depois você fica frustrado. Por quê? A pessoa não quer, o coração dela não está naquilo. Quando abre a boca, até o diabo sai de perto e fala: meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso. E você quer que o cara seja abençoado, ou a mulher, seja lá o que for. Não é assim. E não é. Olha, amados, pirâmides, tá vendo? Olha. Vê que é uma coisa totalmente, né? Que as pessoas não entendem, não conseguem enxergar essas coisas, quem tá no engano da religião, né? Aí você vê, ele vai dar um negócio, um ato profético, né? Ah, o seu pastor, qual? Porque esse aqui não é pastor, tá escrito bem claro. Ele não é pastor, ele é mercenário, não é pastor, o único pastor é Yahushua. Vamos continuar. Não é mesmo? Você vai pagar um preço pela sua família, sim ou não? E eu também. Não, vamos pagar um preço pela nossa família. Veja, pagar um preço pela família. Qual o preço que vai pagar pela família? Sendo que o preço foi pago no madeiro. E a Yahushua pagou o preço no madeiro, amados. Tá aqui bem claro isso. O escrito de dívidas. Bíblia. Acho que é Colossenses, se não me faço... Ah, Colossenses. Veja. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Onde é que está escrito aqui? Colossenses. Cadê você, Colossenses? Ai. Ué. Vamos lá. Colossenses 2,14, amados. Vamos lá. Colossenses 2,14. Então vocês vejam que tem que pagar um preço. Qual o preço? Se Yahushua pagou o preço. Qual o preço que nós temos que pagar? Ele pagou o preço. Que nós temos que fazer agora é andar nele. Andar em Yahushua, permanecer no que ele ensinou. Tá certo? Aí vamos botar aqui do 12 a 15. Vamos ler daqui, ó. Do 12 ao 15. Vamos lá. Veja. Vou aqui na linguagem de hoje, tá? Nessa aqui. Pois quando vocês foram batizados... Deixa eu ver. Tá. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Yahushua. Esse batizado aqui é lavados, tá, amados? Ele botaram batizado, que é uma palavra blasfemada, né?
E no lavar também foram ressuscitados com ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Yahweh, o mesmo Yahweh que ressuscitou Yahushua. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora, veja, vamos ver como é que está aqui. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados na circuncisão da carne, eles lhe deu vida juntamente com Yahushua, perdoando todos os nossos pecados. Veja, aqui não tinham a lei, é que a lei assim de não circuncidar realmente na carne, né? Porque os homens se circuncidavam na carne. Mas agora Yahweh ressuscitou junto com Yahushua. Yahweh perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Veja, ele anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Quais eram os regulamentos? Regulamentos da lei, atos religiosos. Ele acabou com essa conta pregando-a no madeiro, e foi no madeiro que Yahushua se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Então, vocês vejam bem, né? Aí que tá. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles no madeiro. Tá? Que ele morreu no madeiro, não foi numa cruz. Então vocês vejam que o preço foi pago. Agora aqui o Marco agora está falando de pagar preço. Qual o preço que ele vai falar para pagar? Sendo que o preço foi pago. Então vocês vejam que não bate com o que está na escritura. Então vamos aqui continuar. Em linha com a palavra de Deus, mas tudo certinho, direitinho. Todo mundo entendeu? Então veja bem, em linha com a palavra de Deus, mas qual a palavra de Deus que ele está falando? A Bíblia, e não em linha com a palavra que ele arruxa. Por quê? Porque ele falando em linha com a palavra de Deus, a Bíblia, ele pode, pegar versículos isolados e colocar o contexto que ele quer para o benefício dele, tá certo? Mas quando a gente vai na palavra que é Yahushua, não tem como fazer isso, porque Yahushua é verdade. Então não tem como a pessoa enganar na verdade. A pessoa engana na mentira, mas na verdade não tem como. Então vamos continuar. Eu digo amém? Ok, agora abra sua Bíblia por gentileza no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Esse texto, não começa a gravar ainda não, já vou falar esse texto. Esse texto, o título dele deve estar escrito aí na sua Bíblia: Jesus acalma a tempestade. Mas o Senhor, o Espírito Santo, me deu um outro texto. Então vocês vejam bem, no título, ele sempre enfatiza a pessoa a ler o título, que são essas epígrafes, que é o título que coloca no início, no meio do capítulo, justamente para a pessoa focar a leitura no que está no título. Então, por exemplo, a pessoa... Vamos ver aqui, amados. Eu sempre explico isso para a pessoa entender. Olha só. Olha o que o título faz, tá? O que o título faz? Vamos aqui em João 10. Para vocês terem uma ideia do que o título faz. Por que eu sempre estou frisando a pessoa não ler título, essas epígrafes? Tá? Porque a epígrafe ele vai direcionar a pessoa a ler o que está no título e a pessoa vai entender como está no título. E não vai entender como está escrito na escritura, porque a pessoa lê a Bíblia, não a escritura. Tá certo? Então as pessoas não entendem. Veja, vou mostrar aqui para vocês, olha só. Olha só. Vamos ler daqui, tá? Vou ler nesse, tá? Pra gente entender. Vamos ver se esse tem o título. Tem, aqui, ó. Olha só. Vou começar daqui. Aí eu vou ler o título, vou ler um capítulo do título, depois vou voltar no capítulo no versículo anterior, olha só. Eu vou ler daqui a aqui. Quando começar o título, eu vou ler o título, vou ler aqui. Depois que eu ler esse versículo aqui, ó, vou parar nesse aqui no 7, eu vou voltar aqui no 6 e ler sem o título para vocês verem como muda o sentido, vejam. Olha só o perigo desses títulos.
E eles fizeram isso muito bem planejado para a pessoa continuar presa no engano da religião. Olha, em verdade, eu lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhece a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E Arrucha fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Aí aqui o título, Jesus a porta. Tá? Não vou nem ler Arrucha a porta, porque aqui é o título que eles botaram para tirar o foco. Então, vamos lá. Então, e Arrucha disse mais uma vez, em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Por que ele está falando isso? Por que eles botaram a porta? Porque aqui as pessoas não vão se ligar de que o ladrão que Arrucha está falando aqui são aqueles que entram pela outra porta. Veja, olha aqui, ó. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas só por outro lugar, esse é ladrão salteador. Então, para tirar o foco de quem é o ladrão salteador, eles colocaram Jesus à porta. Aí a pessoa vai ler somente o foco no Jesus à porta. Mas aí as pessoas não vão se ligar de que todos os que vieram antes de mim são ladrões salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Não vai se ligar por quê? Porque eles vão se ligar de que Jesus é a porta. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Agora vamos ler aqui sem o título para vocês verem como é que muda. Veja. E Arrucha fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, e Arrucha disse mais uma vez, em verdade, lhe digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Aí aqui, ele está falando do ladrão, que é o ladrão, o salteador, o líder religioso que ele está falando. Aí aqui, eles botaram o título Jesus do Bom Pastor. Para quê? Para a pessoa não se ligar que o ladrão aqui, que a Arrucha está falando, são os líderes religiosos se passando por pastor. Aí, aqui ó, Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Aí aqui a pessoa não vai se ligar nisso, a pessoa vai ler o título, Jesus é o bom pastor, e vai se focar somente no Jesus é o bom pastor. E não vai se ligar de que a Arrucha está falando do mercenário. Então, vamos voltar aqui de novo, sem o título. Veja. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Então vocês vejam que esses títulos que eles colocam, tá? É justamente para tirar o foco do que está sendo lido. E você vê aqui que o Marcos Gregório, ele maliciosamente, só falando assim porque é de maneira maliciosa, ele está dando ênfase ao título para a pessoa ler o título justamente para focar no que está o título e não focar no que a escritura está dizendo acerca do texto, mas focar no que está sendo dito no título. Esse é o engano
Então a gente tem que aprender, amados, a ler a Escritura contida na Bíblia e não ler a Bíblia. Porque a Bíblia são esses capítulos, versículos e epígrafes que foram acrescentados na Escritura. Mas quando a gente lê a Escritura contida na Bíblia, descontaminado do sistema e não lendo os títulos, a gente consegue entender realmente o que está sendo dito na Escritura e não na Bíblia, mas na Escritura. Tá certo? Então vamos continuar. Um outro texto. Abra sua Bíblia então, por gentileza. Quero, por favor, pedir, diáconos, obreiros, pastores, todo mundo, meu irmão, senta para ouvir a palavra. Por favor, em nome de Jesus. Intercessor, intercessor. Veja, senta para ouvir a palavra que um homem de Deus vai dizer, amando de Deus. Qual Deus? Porque primeiro, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então não tem como o Altíssimo falar por ele, porque o Altíssimo não habita aqui. Yahweh, ele é verdade, ele é luz, né? Ele não há trava nenhuma. Então como que ele vai falar com ele, sendo que ele não habita aqui? Então vocês vejam que não é Yahweh que está falando por ele. Por quê? Porque Yahweh, ele fala com cada um de nós, com aquele que crê que é o templo e passa a ser o templo. E quem passa a ser o templo não vai a um templo, amados. Passa a ser o templo. E Yahweh, o Espírito dele, nos guia a toda a verdade, nos orienta. Tanto que está escrito em 2 Pedro, 2 João 2,27, está escrito que não há necessidade de que ninguém nos ensine, porque a unção que dele recebemos, ela mesmo nos ensinará, ou seja, a unção é o Espírito que dele recebemos, nos ensinará todas as coisas, isso é verdadeiro e não mentira. Então vocês vejam, senta para ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é a Bíblia, que ele está relacionando, para ouvir a Bíblia, que é a palavra de Deus, e ministrada no que ele quer dizer em cima do que está escrito na Bíblia, não no que a Ruxa deixou escrito na Escritura. Vocês vejam que é diferente. Vamos continuar. Por favor, em nome de Jesus, tá bom? Por favor. Obrigadaço aí. Então eu vou te dar isso aqui de presente, ó. Vai ter um ato profético lá na sua casa, ok? E aí eu vou lhe dar isso. Isso, de presente. Pastor, mas o vermelho... depois eu te explico quando eu pregar porque eu botei telhado vermelho. Entendeu? Nada a ver com o que você está pensando. É bênção, é vitória. Não é amarra. Viu, querido? Fica rindo. Então, é bênção, é vitória. Qual vitória que ele está falando? Porque a vitória na Escritura é uma. A vitória na Escritura é a morte. Ao vencedor darei a coroa da vida. Ao vencedor a quem? Aquele que permanecer até o fim, não negar o andar no Espírito, não negar o Filho e permanecer até o fim. Mas qual a vitória aqui que ele vai falar? A vitória das coisas terrenas. Como o próprio apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses 3, cuidado com os cães. Quem são os cães? Esses aqui, ó, líderes religiosos. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Qual é a falsa circuncisão? A religião. E depois ele disse mais embaixo que esses que são os maus obreiros, que são os cães, eles só pensam no seu ventre, só pensam nas coisas terrenas. Eles não falam de coisas espirituais, eles só falam de coisas dessa terra, dessa vida temporal, de bênçãos temporais. Vocês vejam bem. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Porque em todas as pregações desses líderes que eu tenho avaliado, não tem um que falou no Espírito até hoje. Não vi um que falou no Espírito. Vamos continuar para ver se esse vai falar. Mas pelo que eu estou vendo o andar da carruagem, não. Porque tem até uma lembrança aqui, alguma coisa que ele está dando, que ele não vai vender, ele está dando. Mas você vê que é tudo físico. A pessoa precisa pegar para receber a bênção. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Pensei que eu não pesquei. Lucas capítulo 8. Tem alguém à sua esquerda ou à direita? Diga para ele, Deus vai falar contigo hoje. Diga, não é o homem, não é... Não é o homem, Deus vai falar contigo hoje. Qual Deus? O Deus Termon que habita nos templos. Porque o verdadeiro fala conosco. E vocês vejam que as pessoas são tão incrédulas que elas não creem que Yahweh,
O Deus verdadeiro que habita em nós fala conosco e nos guia toda a verdade. Elas precisam ir no templo físico para ouvir um líder religioso se denominando pastor, falando que tem uma palavra de Deus para falar com as pessoas. E sendo que o verdadeiro fala com cada um de nós. Vocês vejam o engano da religião. Vamos continuar. É o homem. Deus vai falar contigo hoje. Ué, mas não é o homem, mas você não é o homem que está falando aí, ô Marco Gregório? Como é que é isso que não é o homem que vai falar, sendo que você é um homem que está falando? Entende? É uma coisa que não dá para entender. Ele é um homem, está falando, mas ele está dizendo que é Deus que está falando. Ou seja, então ele é Deus? Vocês vejam que não bate. Não bate, amados, com a Escritura. Não bate. É uma coisa que hoje eu não vejo lógica mais nisso. Eu tenho uma pergunta antes de ler o texto. Quantos aqui, além de mim, gostam de barco? Poucos. Poucos. Ok. Outra pergunta. Quantos aqui, além de mim, entram no barco onde Jesus está sem pestanejar? Levanta a mão aí, vai. Tem gente que não levantou. Levanta aí, por favor. Isso, obrigado. Isso, assim. Repete comigo assim, Vocês vejam que a pessoa tem que fazer o que ele manda. A pessoa não levanta a mão, aí ele manda levantar a mão. Aí as pessoas só têm direito de opinar no culto, no sentido de repetir. Repete o que eu falo. Repete isso para poder... Para que isso, amados? Para poder frisar bem na cabeça da pessoa o que ele quer falar. Tá certo? Vocês vejam que a pessoa aí não tem liberdade de opinar, de falar. Por exemplo, se eu for num culto desse... e ele falar alguma coisa, eu pegar e levantar, não, mas peraí. Mas, ô Marco Gregório, deixa eu te falar uma coisa, mas só que na Bíblia tá assim, vocês acham que eles vão deixar eu falar? Não vão. Vão falar, não, você está endemoniada. Gente, ó, ora por ela aí porque ela tá endemoniada. Impõe a mão nela. Mas diga uma coisa, hein. Se eu for num templo desse e eu falar alguma coisa que tá na Escritura e alguém botar a mão em mim, quem botar a mão em mim vai cair endemoniado. Cai. Cai. Porque o espírito que habita em mim é o espírito da verdade, não é o espírito de mentira, de engano. Porque esses aqui estão no engano. E por estar no engano, estão com o espírito de demônios. Que engana as pessoas aqui nesse lugar. Porque isso aqui, amados, são abadias. O que é abadia? Morada de demônios. Moradas de demônios. Então vocês vejam bem. Tanto é morada de demônios que tem um monte de pastores em depressão, se suicidando, obreiros se suicidando, cantores se suicidando. Por quê? Porque não tem a verdadeira paz. Porque a verdadeira paz, o único que dá é Yahushua. Jesus não dá paz. Você vê que a paz que Jesus dá é uma paz momentânea, de você ter uma vitória, que eles falam vitória nessa vida temporal, você tem uma paz. Depois, de repente, essa paz acaba, vai embora. Mas Yahushua não, ele nos dá a paz, nós vivemos na paz de Yahushua. É diferente, amados. Vamos continuar. Não tenho nenhum problema de entrar no barco que Jesus está. Ouça, outra última pergunta. Aí eu quero ver qual é o barco que Jesus está, que ele vai falar aí. Porque ele sempre tem essa mania de pegar uma parte da Bíblia, porque eles leem a Bíblia, eles não leem a Escritura, eles leem a Bíblia. Eles pegam uma parte da Bíblia e colocam para os dias de hoje. E sendo que o que aconteceu com Yahushua foi no físico. Tá certo? Não foi no espírito. Mas eles têm mania de pegar o que aconteceu na Bíblia, coisas físicas, e passar para o espiritual. Por quê? Porque eles não conhecem o andar no espírito. Então vocês vejam que tudo eles precisam ver para crer. Então eles precisam pegar a Bíblia. E sendo que, inclusive, está escrito em Pedro, né, que a Escritura, ela não é de interpretação pessoal. Está escrito isso, amados. Olha bem. Veja bem como é que são as coisas. Tá? Deixa eu ver aqui onde é que está escrito aqui. Que a Bíblia não é de interpretação pessoal. Veja. Aí que eles fazem, olha. Botar aqui a Escritura. Já vai botar a Bíblia. Vocês vejam como uma coisa tão satânica que eles fazem.
não é de interpretação pessoal. Bíblia. Pessoal, Bíblia. Vocês vejam que é uma coisa tão satânica que as pessoas não conseguem entender isso. Tá? E está escrito na escritura. Está escrito isso, veja. 2 Pedro 1. Tá? Vamos ver aqui. 2 Pedro 1, 20. Olha aqui que está escrito aqui, amados. Isso é muito, muito sério. 2 Pedro 1, 2. Olha o que está escrito aqui. Vamos lá. 2 Pedro 1, 20, né? Vamos botar aqui do 19 a 21. Pra gente ver aqui, ó. Veja bem. Olha o que está escrito aqui, amados. O que o apóstolo Pedro, o mesmo que cortou a orelha do soldado, né, do soldado do sumo sacerdote, quando eles foram prender Yahushua para levar para a morte. O mesmo que falou para Yahushua, para ele que nada disso ia acontecer com ele, quando Yahushua falou que ele seria morto, que eles iriam bater nele, os líderes religiosos, ele falou, não fala isso não vai acontecer isso, e que Yahushua disse, aparte de mim, Satanás, Terrom. O mesmo, e que quando foi cheio do Espírito, olha o que o apóstolo Pedro disse, vejam. Assim, temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disso, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, veja, por si mesmo. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo espírito de Yahweh quando anunciava a mensagem que vinha de Yahweh. Olha, aqui está assim, ó. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Yahweh, movidos pelo espírito de Yahweh. Então vocês vejam que a Escritura, quando a gente lê a Escritura, a gente entende no sentido do Espírito. E é uma interpretação só que é no Espírito, que o Espírito revela quando a gente lê. Tá certo? Porque é o Espírito que nos revela, que interpreta o que está sendo dito no Espírito. Não é interpretação pessoal, mas você vê que eles pegam parte da Escritura, da Bíblia, que não é da Escritura, eles pegam parte da Bíblia e interpretam para os dias de hoje, passando aquela passagem que está na Bíblia para os problemas de hoje. Mas eles passam tudo para o físico. Por quê? Porque eles não estão lendo no espírito, estão lendo no físico, interpretando da maneira deles que eles querem e cada um vai receber da sua maneira. Por exemplo, o barco que ele está falando é o quê? É o barco que Yahushua estava, que ele acalmou a tempestade. Aí ele vai dizer do barco, da tempestade dessa vida temporal. Aí um tá com problema no casamento com o marido, que o marido traiu. Aí a tempestade para essa pessoa é a mulher que traiu o marido com ela, né? Então, a minha tempestade é essa mulher que está com meu marido. Então, em nome de Jesus, vai sair essa tempestade. Aí a outra está com uma doença. Aí a tempestade é a doença. Aí a outra está desempregado. A tempestade é o desemprego. Aí o outro está com filho na droga. A tempestade é a droga. Então, vocês vejam que eles começam a interpretar da maneira deles, e sendo que a Escritura, amados, ela é bem clara. A Escritura não tem uma interpretação pessoal. A interpretação da Escritura no espírito, não é no físico. Então vocês vejam que não bate com o que ele está falando. Então eu vou parar essa parte aqui, né, que já vai dar 30 minutos, para a gente continuar, né, no próximo vídeo. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal e acione o sininho e sejam muito bem-vindos ao canal. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.